Fala, Pimpolhos, aqui quem fala é o professor Leonardo. Hoje aqui na nossa aula do 9º ano nós vamos entrar num assunto muito bacana e também um pouco difícil a priori de entender, porque envolve inclusive países que não existem mais hoje. A gente está falando da Primeira Grande Guerra Mundial, né? O objetivo dessa aula de hoje, basicamente, né? Aí a gente vai na página 247, é entender o contexto da fase inicial da Primeira Guerra Mundial, compreender os motivos para o início da Primeira Guerra e analisar o papel das potências envolvidas no conflito, né? Para a gente entender, primeiro, para a gente entender o que foi a Primeira Grande Guerra Mundial, a gente tem que entender que isso foi a primeira guerra que teve proporções, como o próprio nome pressupõe, de amplitude mundial, né? Envolveu vários continentes dentro dessa guerra e afetou a lógica do mundo de uma forma irreversível, né? A guerra ela vai começar em 1914 e vai até 1918. Nesse período, a lógica do mundo ela foi completamente alterada por conta dos conflitos, né? Para a gente entender a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que saber que ela é produto de um outro fator, né? Ela é como se fosse a consequência de outros fatores que estavam acontecendo no mundo anteriormente, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender é um tema que vocês viram mais ou menos ali no final do 9º ano, que é a questão do imperialismo, né? O que foi o imperialismo? Os grandes países europeus, né, França, Bélgica, Inglaterra, entraram numa corrida imperialista, no processo ali da segunda Revolução Industrial, né? Eles começaram a ir buscar mão de obra, né, mercado consumidor e matéria-prima. E onde é que eles foram encontrar isso? Principalmente nos países africanos e asiáticos. Então começou ali no século XIX uma nova onda imperialista, né, de invasão imperialista, nesse sentido, né? Então esses países eles ganharam muita força, ganharam muito poder dentro desse período. E atrás dessa corrida nós tínhamos dois países, né, que foram, consequentemente, os últimos países a se unificar, que foi a Alemanha e a Itália. Então, dentro desse processo de crescimento alemão e italiano, principalmente lá com Otto von Bismarck na Alemanha, a Alemanha começou a ganhar força e invadir esses países também, conseguir mercado consumidor e se tornar cada vez mais forte, né? A partir desse momento, cria-se novas rivalidades, né, micro-rivalidades dentro ali dessa nova lógica. E aí aqui na página 247 a gente pode elencar alguns dos principais antecedentes desse conflito, né? Vamos lá colocar o primeiro. Entre o final do século XIX e início do século XX, os alemães desenvolveram suas indústrias e acabaram superando os ingleses em diversos mercados. Aquilo que a gente já tinha falado, né? O lance aqui das novas rivalidades. A Alemanha venceu a França na Guerra Franco-Prussiana, tomando a região da Alsácia-Lorena. Já cria-se primeiro uma rivalidade alemã e inglesa, e agora a alemã com França, né? A Alemanha e a Itália, incomodadas com a partilha dos continentes africano e asiáticos, acreditavam que a solução era dominar países já colonizados. Ou seja, durante o imperialismo foi feita a chamada partilha da África e da Ásia, né? Onde essas grandes potências disseram, não, fica com isso, tu fica com aquilo, por aí vai, né? Aqui a Alemanha e a Itália se sentiram lesadas, que não ficaram praticamente com nada, então eles disseram, a solução é a invasão de áreas já colonizadas de outros países. E por fim, a parcela oriental, a Rússia, tinha como objetivo estender seu território para a região dos Balcãs, assim como o Império Austro-Húngaro. Essa região aqui vai ser o que a gente vai chamar do estopim da guerra, né? Que é uma região extremamente conturbada. Essa primeira
parte da aula, a gente vai dividir essa aula em duas partes, né? Próxima aula, a gente vai ver de fato como aconteceu minuciosamente essa guerra. Então, dentro desse período da Primeira Guerra Mundial, essa região dos Balcãs e essas intrigas colonialistas, elas vão gerar um estado chamado paz armada, né? O que era paz armada? Os países começaram a se armar, construir seus exércitos, ao mesmo tempo soltando ameaças veladas, mas não tinha nada decretado, nada declarado. Então eles viviam o que eles chamaram de um estado de paz armada. E aí essa paz armada, né, também evolui para o chamado Tratados de Não Agressão, né? E por aí vai. Nesse sentido, a gente vai agora, para a gente finalizar essa primeira parte da nossa aula, entender o estopim da Primeira Guerra. Então, recapitulando, nós temos como principal fator, né, de análise da Primeira Guerra Mundial a questão do império, das brigas imperialistas, e esse outro fator também que a gente vai ver agora que vai ser muito importante, que é as disputas regionalistas. Então, pipoles, aqui na página 247 ainda nós temos a crise dos Balcãs, o chamado estopim da guerra. Vamos acompanhar a leitura. Os conflitos entre Áustria e Sérvia na Península Balcânica serviram para acirrar as diferenças nacionalistas entre os países europeus. O pan-eslavismo e o pan-germanismo contribuíram para extremar ainda mais essa questão. O que é esse pan-eslavismo? Né? Império Austro-Húngaro, ele queria expandir o que ele chamava de pan-eslavismo, ou seja, juntar todos os eslavos, né? E os países ali ao redor também faziam parte desse projeto imperialista também, do Império Austro-Húngaro, né? Então, alguns países discordavam plenamente dessa relação do Império Austro-Húngaro e começaram a fazer pequenos movimentos contrários ao rei, ao príncipe e ao próprio Império Austro-Húngaro, certo? E a gente vai ver no que isso acarretou. Em junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, ou Franz Ferdinand, né, herdeiro do trono austríaco, visitou Sarajevo, capital da Bósnia, que era um país submisso ao Império Austro-Húngaro. Existia a crença de que o Império Austro-Húngaro concederia uma maior liberdade para os eslavos dentro do território bósnio. A Sérvia, por sua vez, não gostou muito dessa novidade, pois essa medida poderia diminuir o senso de luta dos povos eslavos dominados pela Áustria e que contavam com apoio sérvio. Diante desse cenário, enquanto passeava em um carro aberto por Sarajevo, o arquiduque acabou sofrendo um atentado provocado por um jovem estudante sérvio ligado a organizações terroristas. Na verdade, essa organização terrorista é um termo muito errado que o livro traz, porque na verdade eles eram movimentos dissidentes, eles estavam lutando pela liberdade do seu lugar. O nome desse movimento era Mão Negra, né, que visava aí a liberdade bósnia, certo? Então, continuando. O assassinato do arquiduque acabou sendo uma resposta à ousadia e provocação, de acordo com nacionalistas sérvios, que fora a visita do herdeiro no meio do povo. A Áustria acusou o governo sérvio de estar envolvido no atentado. O governo sérvio respondeu sentindo-se ofendido com tal afirmativa. A partir do momento em que o herdeiro foi assassinado, uma série de declarações de guerras foram apresentadas. Era só o que estava faltando, era o estopim, como o próprio livro coloca, para essa guerra eclodir, né? Tudo já estava armado, todos os ressentimentos, todas as brigas imperialistas, né? O armamento já estava pronto, só faltava uma desculpa plausível, né? Uma justificativa. Primeiramente, a Áustria declarou a guerra à Sérvia. A Rússia, baseada nos preceitos de pan-eslavismo, que a Rússia também queria essa questão do pan-eslavismo,
se colocou ao lado da Sérvia e declarou guerra à Áustria-Hungria. Então a Alemanha declarou guerra à Rússia. A partir de então se torna uma briga de gigantes e a paz armada foi por água abaixo. Então aqui o primeiro grande embate de frente que tem Sérvia e Áustria-Hungria, né? Do lado da Áustria fica a Alemanha e do lado da Sérvia os russos. E começa russos contra alemães. Então a partir daí começa a haver a quebra da chamada paz armada, certo? Quando as duas grandes potências, Rússia e Alemanha, declararam guerra, outras potências ligadas pelos tratados da Tríplice Aliança e Tríplice Entente oficialmente entraram na guerra. Nós vamos ver isso na próxima aula. Valeu, galerinha!